adoração ao nosso Deus com o cântico do hino. Hino de número 144. Novas alegrias da nossa salvação. 144. Maravilhosa que nos é trazida nas Escrituras Sagradas. O teu amor por nós, revelado na cruz de Jesus Cristo. A santidade de Jesus, a graça que foi revelada através da sua vida, dos seus ensinamentos. Senhor, o fato de que nós somos pecadores e éramos como ovelhas perdidas neste mundo, ovelhas sem pastor, desprotegidas, desorientadas, com fome e com sede. Mas o Senhor, na tua bondade, enviou o teu Filho para ser o pastor das nossas almas. Damos graças pela vida santa e pelos ensinamentos do teu Filho, e damos graças também pela sua morte e ressurreição. Porque na morte dele, Senhor, os nossos pecados foram castigados. Na morte dele, a nossa morte foi destruída.
e na sua ressurreição, por meio da fé, unidos a Ele, nós fomos ressurretos também para andarmos em novidade de vida. Senhor, a cada dia que nós estamos neste mundo agora, pode ser vivido com alegria porque temos conhecido Jesus. E através de Jesus temos conhecido o Senhor e o Teu amor. E é porque Te conhecemos que estamos aqui nesta noite para Te adorar, para expressar o amor que temos para contigo. Recebe, Senhor, o culto que ora estamos iniciando. Recebe, Senhor, pela Tua graça, mais do que este culto, as nossas vidas no Teu altar, como gente que reconhece que foi comprada com o sangue precioso de Jesus, para pertencer somente ao Senhor. E pela Tua bondade, abençoa-nos, ó Deus. E que formos meditar na Tua palavra, nas nossas orações, nos cânticos de louvor, na comunhão uns com os outros, que em tudo nós possamos perceber a Tua presença e que a Tua presença nos abençoe, nos santifique, nos renove o coração, que ao sairmos daqui, Senhor, saiamos como pessoas que foram abençoadas pela Tua presença, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu gostaria de ler com vocês agora 2 textos juntos e que tratam do mesmo assunto, a saber, o conhecimento de Deus. Em João capítulo 17, onde o Senhor Jesus está orando em favor dos crentes nele, e em Oséias capítulo 6, versículo 3, onde a igreja do Senhor é encorajada, desafiada a buscar o conhecimento de Deus. Em João 17, versículo 3, o Senhor Jesus, orando em nosso favor, Ele diz que dá vida eterna a todos aqueles que nele creem, pedindo assim ao Pai Celestial. E a vida eterna é esta, que Te conheçam a Ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E no segundo texto, o profeta Oséias, a igreja, em resposta à mensagem do profeta, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vida é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Esta expressão, meus irmãos, o conhecimento de Deus, ela é, digamos assim, a chave da nossa existência. E é para isso que a Bíblia nos foi dada. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, mais do que salvação, Ele veio para nos dar a graça de poder andar com Deus, de conhecer o nosso Pai Celestial, viver com Ele, andar na Sua presença e assim nos preparar para a eternidade. Por isso, Jesus, lá no texto que nós já citamos, de João capítulo 17, quando Ele está falando com o Pai Celestial a nosso respeito, Ele disse que deu vida eterna para todos aqueles que nele creem. E explica o que é vida eterna. A vida eterna é esta: que Te conheçam a Ti, ó Pai Celestial, como o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo, que o Senhor enviou a esse mundo. Portanto, se você conhece a Jesus, se você tem a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como o único Deus a quem você adora, o único Deus verdadeiro, você é portador dentro do teu coração, além do conhecimento de Deus, a vida que é para sempre, a vida eterna, ou como nós costumamos resumir numa palavra só, a salvação. A tua alma está eternamente salva por meio da fé em Jesus. E isso por si só é maravilhoso. Isso por si só deve motivar a cada um de nós a cantar ao Senhor de todo o coração, de todo o nosso ser. E a cada vez que subirmos aqui, cultuarmos a Ele com toda a nossa alma, num gesto de adoração. O segundo momento que nós lemos é do profeta Oséias. Ele está trazendo uma mensagem ao povo de Deus, chamando o povo de Deus ao arrependimento. E a resposta que o povo dá é esta: se assim conheçamos ao Senhor.
e cresçamos no conhecimento de Deus, que conheçamos a Deus cada vez mais, porque assim como a alva, isto é, assim como o alvorecer, a luz da manhã é uma coisa certa, quando a gente busca a Deus, a gente também conhece Ele. Assim como a gente tem a certeza de nascer de um novo dia, a gente pode ter a certeza de experimentar Deus na nossa vida. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia, chuva que cai na hora certa e rega a terra. Assim o Senhor também trará sobre nós a sua bênção. Que nós que conheçamos a Deus, meus irmãos, tenhamos a cada dia essa expectativa. Conhecer mais o Senhor, conhecer mais dos seus caminhos. E façamos do nosso dia a dia uma busca pela presença de Deus. E é neste pensamento que nós vamos mais uma vez orar, pedindo ao Senhor, neste momento em que aqui estamos, este momento de adoração a Ele na beleza da sua glória, seja também um momento em que nós estejamos crescendo no nosso conhecimento dEle, da comunhão com Ele. Eu quero pedir que agora um dos nossos irmãos esteja nos conduzindo numa oração de súplicas nesse sentido e também de súplicas de modo geral, pelas necessidades nossas como povo de Deus, como igreja do Senhor e pela nossa nação. Eu pedi que nosso irmão Bruno, que está aqui à minha frente, à minha direita, por favor, nos esteja conduzindo neste momento. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, de graças, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado pessoas bondosas. Até aqui o Senhor tem cuidado de todos nós, tem nos abençoado, a nós homens e mulheres pecadores, merecedores apenas da tua ira. Mas mediante a Cristo, ao seu único e exclusivo mérito, nós alcançamos essa maravilhosa graça e salvação. Por isso somos gratos a ti. Ó Pai, pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas negligências, porque são elas, ó Pai, que nos levam ao caminho ao Senhor. E também a nossa desobediência em saber o que precisamos fazer, o que devemos fazer, e fazemos o contrário. Então pedimos perdão e pedimos esse perdão confiando na graça de Cristo, no teu perdão, na tua bondade e misericórdia em nosso favor. Agradecemos a Deus por esse privilégio de estarmos aqui reunidos. Sabemos que muitos dos nossos irmãos espalhados ao redor do mundo não têm ainda esse privilégio de estar aqui louvando ao Senhor, de agradecendo ao teu nome, de estar aqui reunidos junto com a família. Então, obrigado e oramos também por eles, né, Pai? Que o Senhor fortaleça os corações firmes, as mãos cansadas, os joelhos tremos, que o Senhor nos fortaleça. E fazemos isso também em nome de Cristo Jesus. Que possamos nessa noite ter os nossos corações abertos, inclinados para ouvir a tua palavra, e assim como aquela boa semente que cai numa terra saudável, assim seja a tua palavra no nosso coração nesta noite. Que possamos sair daqui cheio da sua graça, da tua bondade, misericórdia, e amando cada vez mais ao Senhor. Obrigado a Deus mais uma vez, em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus amados irmãos, vamos novamente cantar para o louvor do nosso Deus. Enquanto cantamos, também estaremos adorando o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Nosso irmão Breno nos conduzirá no cântico nesse momento.
Vim para adorar-te, vim para
meu Pai, está te dando, ó Deus, por esse momento, Senhor, essa oportunidade que o Senhor tem concedido de louvar a Deus com nossos louvores, Senhor, e com as nossas ofertas, ó Pai. E aquele, ó Pai, que está desempregado, que o Senhor Deus venha abrir a porta, Senhor, para que ele venha te adorar, te glorificar, ó Pai, nas ofertas. Em nome do teu filho amado, Jesus, ó Deus, nesse pedido, te agradecemos. Irmãos, podem sentar-se. Vamos abrir a palavra de Deus agora no profeta Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, nós iremos ler todo o capítulo, estaremos irmãos. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos princípios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da mocidade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos lhe havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem de comer, nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Por isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu a conhecimento e a inteligência de toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. Não foram achados outros como Daniel,
Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei. Até aqui, meus irmãos. Domingo passado, eu informei para vocês que no próximo dia 14 de agosto, um sábado, às 18 horas, nós vamos nos reunir aqui como igreja para brincar. Porque é uma coisa que faz tempo que a gente não fazemos como igreja. E é uma coisa muito necessária. Nós precisamos rir uns com os outros, brincar uns com os outros. E então nós vamos na direção da sociedade feminina da nossa igreja ter uma gincana bíblica. Sabe como é que é a brincadeira de crente, né? Sempre a Bíblia está no meio de tudo que a gente faz. Então, uma brincadeira que a gente vai fazer também é de uma gincana bíblica. E alguém sugeriu para nós que nós, então, estejamos debatendo, ou melhor, respondendo perguntas a respeito do livro de Daniel. Quando essa sugestão chegou até mim, eu achei muito interessante. Eu sei que os irmãos conhecem Daniel. A irmã auxiliadora me disse que tempos atrás foi feita uma outra gincana nesse mesmo livro, né, irmão? E eu falei assim, bom, então está ótimo, porque a igreja está com Daniel na ponta da língua, não vai ter problema. E nós vamos fazer então de novo nesse livro. Agora, meus irmãos, eu achei interessante não só nós brincarmos, nos divertirmos, se Deus quiser a gente vai dar muita risada aqui nesse dia, mas é muito interessante também, meus irmãos, porque, assim, toda a Bíblia, e inclusive o livro de Daniel, esse livro é um livro maravilhoso, é um livro muito edificante para a nossa fé, e cujo assunto principal é exatamente isso, o conhecimento de Deus. É um livro que nos foi dado para que nós conheçamos mais a Deus. E eu gostaria então de, em antecipação a esse dia em que nós estaremos aqui, nesta gincana, comentar algumas coisas com vocês a respeito deste livro. Então, o que eu pretendo fazer da agora em diante até lá, e se Deus permitir continuar depois também, é estar meditando sobre isso com vocês. Eu fiz isso algumas quartas-feiras no ano de 2018 aqui na igreja, para aquele grupo bem menor, né, que comparece aqui nas quartas-feiras. E eu acho que valeria a pena, que vale a pena nós estarmos meditando juntos aqui nesse período agora, aos domingos. Então, portanto, meus irmãos, a partir de hoje, os domingos no nosso culto, estaremos falando a respeito deste livro. Hoje eu gostaria de dar uma introdução geral ao que esse livro nos ensina, para com isso motivar vocês a mais uma vez, durante a semana, estarem com este texto precioso e tão edificante para nós. Os versículos 1 e 21 aqui do texto que nós acabamos de ler, eles nos ensinam quando foi que essa história começou e quando é que essa história termina. Diz para nós no versículo de 1 que a história aconteceu no reinado de um homem chamado Jeoaquim, rei de Judá, no terceiro ano do seu reinado. Isso coloca para nós, no momento em que essa história começa, no ano 605 a.C. O versículo de número 21 diz que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, que era um rei medo-persa, o império que conquistou a Babilônia, depois da história de Nabucodonosor e de seu neto ou filho Beltesazar. Isso significa, então, que a história de Daniel, ela dura um período de mais ou menos 68 anos. É um período histórico que cobre tudo aquilo que o livro está dizendo para nós. Daniel deve ter sido levado para a Babilônia por volta dos 14 anos de idade. Portanto, ao término do seu livro, ele tinha mais ou menos uns 80 anos. Os tempos do profeta Daniel foram, meus irmãos, muito difíceis para a igreja do Antigo Testamento.
Eles começam com a primeira invasão de Jerusalém pelos exércitos babilônicos, conforme nós vemos aqui. Depois aconteceram mais duas outras invasões pelos mesmos exércitos de Nabucodonosor, sendo que desde esta primeira, alguns judeus foram tirados da sua terra e levados para o cativeiro, no exílio da Babilônia. E na terceira vez, a cidade toda, inclusive o templo, foram destruídos pelos exércitos inimigos. A cidade toda foi destruída, o povo do Senhor que habitava naquela cidade foi dali retirado, com exceção de umas poucas pessoas muito pobres, e eles foram todos espalhados pelo vasto império babilônico, e nessa dispersão eles continuariam por mais ou menos uns 70 anos, que é quando começa uma nova fase da história de Israel. Como diz o Salmo 137, falando a respeito desse tempo, nesse tempo os judeus não tinham vontade de cantar louvores ao Senhor. Uma assembleia como essa reunida para adorar ao Senhor não acontecia. Mas diz o Salmo 137 que às margens do rio da Babilônia eles pegavam os instrumentos musicais deles, penduravam nas árvores, e os inimigos pediam que eles cantassem canções da terra deles, mas eles não tinham força para cantar. Eles não tinham força para agradecer a Deus pelo seu dia a dia. Ao contrário, eles simplesmente penduraram os seus instrumentos e choravam. Foi nesse tempo que foi escrito o livro das lamentações do profeta Jeremias. Tempo de fome, tempo de humilhação, tempo de opressão dos inimigos. Eles estavam habitando em terra estranha. Mas também foi um tempo em que vários homens de Deus levantaram-se valorosamente para continuar a proclamar a mensagem de Deus. Foi o tempo do profeta Daniel, foi o tempo de Jeremias, foi o tempo do profeta Ezequiel, foi o tempo do profeta Abacuque, do profeta Joel, e já no final desses tempos se levantaram homens como Esdras e Neemias, homens de fibra, homens de fé, homens que apesar de todas as tribulações pelas quais o povo de Deus estava passando, sustentaram o testemunho do Senhor, a palavra do Senhor, que permaneceram em oração e que oraram até ver as promessas de Deus de restauração acontecerem e o povo de Deus se alegrar novamente. É dentro deste contexto de sofrimento, de opressão, dentro desse contexto de ataques vindos do mundo contra a igreja do Senhor, que este livro se dedica a contar a história de 4 homens de Deus: Daniel e seus companheiros. Mais precisamente, a Bíblia destaca a vida de Daniel, mais especialmente mostra como desde a sua juventude, mesmo vivendo em tempos difíceis, Daniel foi um homem que andou com Deus. Este livro aqui ele pode ser dividido em 2 grandes partes principais. Ele tem 12 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente diz que mais especialmente Daniel é um livro de história. Conta para nós a história de Daniel e seus 3 amigos que foram levados para viver na corte do rei Nabucodonosor lá na Babilônia. E como esses 4 jovens, a pequena igreja de 4 jovens ali na corte, foi um poderoso instrumento nas mãos de Deus para influenciar o curso da história ali na Babilônia. E depois a segunda parte é do capítulo 6 ao capítulo de número 12, do capítulo 7 ao capítulo de número 12, que destaca mais as visões proféticas que Daniel teve. Foram visões assim difíceis de serem interpretadas, mas que a Bíblia dá orientações para nós, para que nós as entendamos corretamente, e através de uma série de visões, de símbolos, de imagens extraordinárias, Daniel pode, por causa disso, ser chamado de um apocalipse do Antigo Testamento, porque ele fala para nós, a partir da época de Daniel, o que aconteceria até a vinda de Jesus, a sua primeira vinda, quando Jesus morreria pelos nossos pecados, e depois ele segue também dizendo o que vai acontecer no final dos tempos, quando chegar o fim do mundo, para usar uma linguagem mais nossa, o que vai acontecer
no final dos tempos. E por isso, então, ele é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, em meio de muitas simbologias, esse livro descreve para nós o testemunho desses 4 jovens e das visões, especialmente, de Daniel. Eu disse que Daniel é um livro que fala a respeito do testemunho de 4 jovens que andaram com Deus em meio a um mundo pecador. Mas talvez a melhor maneira de descrever Daniel é o livro que fala sobre Deus andando com os seus no meio de um mundo pecador. Eu gostaria de dar 2 ilustrações disso. Nós não vamos entrar em detalhes em todos os textos que vamos ver hoje, mas eu gostaria de citar 2 textos que ilustram o fato de Deus estar na presença da vida deles. O primeiro texto está lá no capítulo 3, você está com a página aberta aí no capítulo 1, né? E se você abrir no capítulo 3, você vai ver que o título do capítulo 3 é o seguinte: Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Posteriormente nós voltaremos a este capítulo, meus irmãos. Antes eu gostaria apenas de falar o que acontece aqui. Daniel estava vivendo na corte do rei Nabucodonosor, e um dia Nabucodonosor resolveu fazer uma grande imagem, como se fosse de um deus, provavelmente uma imagem dele mesmo, e ele disse assim, que quando aquela imagem fosse inaugurada, todos os povos do seu reino, todos os habitantes da Babilônia, deveriam se curvar diante daquela imagem e deveriam adorá-la. E se alguém não adorasse aquela imagem, seria jogado na fornalha de fogo ardente. Era a pena de morte nos tempos da Babilônia, era daquele jeito. E o texto aqui mostra para nós que Daniel e seus companheiros, eles resolveram que não iriam adorar aquela imagem. Nós não sabemos onde Daniel estava nessa ocasião, mas os companheiros dele estavam lá, quando da inauguração da imagem feita por Nabucodonosor, e o resultado é que eles foram lançados na fornalha para serem mortos ali, porque foram condenados à morte. Então, no capítulo 3, versículos 24 e 25, conta o que aconteceu. Quando Nabucodonosor olhou lá para dentro da fornalha, para ver o que tinha acontecido com os 3 jovens que haviam sido ali lançados. 24 e 25 do capítulo 3 está escrito assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, e que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Como eu disse, meus amados, nós voltaremos a esse capítulo mais tarde, numa ocasião posterior, mas apenas quero mencionar isso. Os 3 companheiros de Daniel são jogados ali no fogo para morrerem instantaneamente. Mas quando Nabucodonosor olha para ver o que aconteceu, ele não vê só os 3, ele vê uma 4ª pessoa, que são os 4 ali andando no meio do fogo. E esta 4ª pessoa, na linguagem deste rei pagão que não conhecia o Senhor, é que ele é semelhante a um filho dos deuses, isto é um ser celestial, é um ser magnífico que está ali dentro andando com eles. Algo semelhante vai acontecer lá no capítulo 6. Se você olhar lá no capítulo 6, verá o que aconteceu agora com Daniel, muito tempo depois inclusive que o reino da Babilônia já havia caído, e agora é um novo reino que está dominando aqueles lugares, é o Império Medo-Persa. E fala a respeito de um decreto que o rei Ciro, que alguns identificam com o rei Dario também, havia feito. De acordo com o decreto de Ciro, ninguém podia, durante 30 dias, ninguém podia orar ou fazer qualquer pedido a qualquer outra pessoa que não fosse ele, o rei Dario. Mas Daniel era uma pessoa que todos os dias adorava a Deus, que orava ao Senhor, que buscava a presença de Deus. E quando foi baixado o decreto, então, de que ninguém podia orar a Deus, porque se alguém orasse a Deus, seria jogado na cova dos leões. E diga-se de passagem, no Império Babilônio, a execução era através da fornalha. No tempo dos Medo-Persas era através da cova dos leões. Era a pena de morte, a maneira da pena de morte ser aplicada naqueles dias.
se alguém orasse ou fizesse qualquer pedido que não fosse para o rei, seria jogado na cova dos leões. Veja, Daniel era um homem que andava com Deus, então ele não ia obedecer uma ordem dessa, porque como mais tarde os apóstolos diriam, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Daniel entrou no seu quarto e foi orar, e tinha gente olhando pela janela, e foi logo contar para o rei, e Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas veja lá no capítulo 6, versículos 21 e 22. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vi eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. É porque o rei, se aproximando da cova, olhando lá para dentro, ele viu que os leões não haviam comido Daniel, porque Daniel estava protegido pelo anjo do Senhor. Por isso eu digo, meus irmãos, que Daniel é o testemunho, não tanto de homens que andam com Deus, mas do Deus que anda com os seus servos, do Deus que anda com os homens que o buscam e permanecem na sua presença. Então, meus irmãos, a título de ilustração, ou de introdução, melhor dizendo, eu quero só mostrar rapidamente para vocês 4 razões pelas quais a gente precisa conhecer esse livro. A gente precisa alimentar no nosso coração com a palavra de Deus, conforme ela é revelada aqui. Primeiro, porque Daniel nos traz revelação sobre Deus. Nos ensina quem Deus é, como Ele é, e as coisas que Deus faz. Se a vida eterna é conhecer a Deus, este livro nos ajuda a conhecer a Deus. Nestas 2 últimas passagens que nós acabamos de ler, eu penso que os irmãos já começaram a ter em sua mente um pequeno vislumbre da pessoa que vai ao encontro dos servos de Deus. Primeiro lá na fornalha ardente e depois na cova dos leões. Primeiramente, nós vemos lá no capítulo 3 que Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha e ele não viu apenas 3 servos de Deus, mas ele viu aqueles 3 que haviam sido jogados lá dentro e viu também um quarto, que na linguagem dele era semelhante a um filho dos deuses. Depois, quando o rei Dario chama por Daniel, que havia sido lançado na cova dos leões famintos, ele ouve a resposta de Daniel lá de dentro: o Deus a quem sirvo me enviou o seu anjo. Este semelhante ao filho dos deuses, este anjo do Senhor, para os que têm familiaridade com a Bíblia, e mais especialmente para os que conhecem o Novo Testamento, é claro, é o Senhor Jesus Cristo antes da sua encarnação, antes dele nascer como um ser humano neste mundo. Mas é uma outra passagem que eu quero citar agora, e que se encontra na parte apocalíptica de Daniel, e que mostra isso mais claramente ainda para nós. Por favor, abra sua Bíblia agora lá no capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Capítulo 7, versículo 13 e 14. Capítulo 7, Deus está dando uma visão para Daniel a respeito de coisas futuras, né? Então ele diz assim, nos versículos 13 e 14: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado ao filho do homem, foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu creio que se lá naquelas outras passagens que falam do anjo do Senhor, do que alguém semelhante ao Filho de Deus, você que conhece o Novo Testamento, teve assim alguma dúvida no seu coração, quando você lê essa passagem aqui, a respeito de alguém que se aproxima do ancião de dias, esse alguém é semelhante ao Filho do Homem, e todos os reinos do mundo são dados a ele, um reino eterno, um reino que jamais passará. Você já começa a ter uma visão mais clara de quem é esta pessoa, de quem ele está falando.
Eu gostaria primeiramente de falar sobre esse ancião de dias aqui. Versículos 9 e 10 nos fala quem ele é. Continuei olhando, diz Daniel, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui, claramente, é uma alusão daquilo que mais tarde a gente vai ler lá em Apocalipse, quando no final do mundo Deus se assenta no seu trono e os livros são abertos e todas as pessoas comparecem diante dele para serem julgadas. Mas esse ancião de dias, diz aqui o texto, diante dele aparece alguém que é semelhante ao Filho do Homem. E para esse Filho do Homem são dados todos os reinos deste mundo. Vamos comparar isso com Marcos, capítulo 13, versículos 26 e 27. Jesus falando a respeito da sua vinda, de como será no dia em que ele voltar para o juízo final, quando todos os povos estarão diante dele. Jesus diz assim: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. A linguagem que ele usa aqui, meus irmãos, é a mesma de Daniel, capítulo 7. O Filho do Homem é Jesus. Ele virá com as nuvens, ele virá com os seus anjos em grande poder e glória, e então o seu reino, o reino que nunca se acabará, vai se iniciar com a sua vida. Jesus, sem o qual ninguém, mesmo no Antigo Testamento, jamais poderia conhecer a Deus. É Jesus que está se revelando através do profeta Daniel. É Jesus que está se revelando para ele. Além disso, este Jesus aqui é aquele que se revela como Senhor do céu e da terra, o Senhor de toda a história e o Senhor de cada ser humano. Por favor, volte comigo lá para o capítulo 2 do profeta Daniel, versículos 20 a 22. E ali ele está descrevendo a visão que ele tem de Deus. Ele vai orar e Deus se revela a ele. Depois que ele ora e depois que Deus atende a sua oração, ele faz uma oração de adoração. E ele diz assim, capítulo 2, versículos 20 a 22. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Veja o que Daniel experimenta e o que ele diz: a grandeza, a sabedoria, o poder, o conhecimento de Deus são fonte de bênção, de conforto para aquele que está na escuridão, de orientação para aquele que precisa, de livramento e salvação para aqueles que o buscam. Este é o Deus que se revela no livro de Daniel. Esse é o Deus que, como lemos agora há pouco, precisamos conhecer e conhecer cada vez mais. Você quer conhecer a Deus cada vez mais? Esse livro foi dado para que você o conheça. Por isso vale a pena você ler esse livro, meditar nesse livro, não só para o dia da gincana, mas para a tua vida, porque ele é vida para você. A segunda coisa que nós queremos destacar, meus irmãos, é que Daniel também nos ensina o que acontece na vida daqueles que conhecem a Deus. Por favor, vá lá para o capítulo 11 agora, versículo de número 32. Daniel, capítulo 11, versículo 32. É uma palavra profética falando sobre o que aconteceria no futuro de Israel, quando um anticristo iria aparecer e que seria um homem que iria perverter o coração de muita gente através de lisonjas, através de mentiras, através de sedução com as coisas do mundo. E ele diz assim, capítulo 11, versículo 32: aos violadores da aliança, ele
O anticristo que virá perverterá com lisonjas, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Eu quero destacar a última parte desse versículo. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. A versão corrigida diz: se esforçará e fará proezas. A Bíblia Viva diz: serão corajosos e farão grandes coisas. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz: aqueles que amam a Deus ficarão firmes. A NVI traduz: resistirão com firmeza. São palavras que descrevem a postura firme diante das adversidades, diante das tentações do mundo, diante dos anticristos, aqueles que permanecem firmes em servir ao Senhor. Nessa visão, o anjo está revelando a Daniel as coisas que viriam, mas ele diz que no meio da perversidade toda que iria acontecer, que mais tarde a gente vai ver, aconteceu nos dias de Antíoco Epifânio, o povo do Senhor permaneceria nos caminhos dele. O que eu quero destacar é o que acontece quando alguém conhece a Deus, de acordo com esse versículo. Quando alguém conhece a Deus, ele suporta, ele tem coragem, ele é uma pessoa firme, e que não somente é firme, mas também que age, que faz proezas. Proezas, meus irmãos, que a gente pode, por exemplo, ver na vida desses 4 jovens aqui que são descritos para nós no livro de Daniel. Como eu disse para vocês, a partir da semana que vem a gente volta em cada um desses capítulos aqui para ver o que esses homens fizeram mais detalhadamente. Mas eu quero rapidamente dizer o que foi que aconteceu. Volte, por favor, lá no capítulo 1, versículo 8. Eu quero ler apenas a primeira parte do capítulo 1, versículo 8. Primeira parte do versículo 8 está escrito assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Aqui, meus irmãos, nós temos o retrato de um jovem, 13, 14 anos. Quantos anos você tem, meu amor? 18? 18? Parabéns. Quem tem 13, 14 aqui? Ninguém? Todo mundo é coroa aqui já? Perto de Daniel? Um jovenzinho de 14 anos, sendo pressionado na corte do rei a comer das finas iguarias daquele homem. Para Daniel, meus irmãos, isso seria pecado. Era uma maneira dele abandonar a sua santificação. Mas, diz aqui o texto, ele resolveu firmemente. A gente lê o texto, o capítulo todo, a resolução firme do coração desse jovem. O testemunho que ele deu diante do rei. Sabe qual foi o resultado disso? Ele se tornou reconhecido como o mais sábio conselheiro do rei Nabucodonosor, porque ele resolveu firmemente não se contaminar. No capítulo de número 2, meus irmãos, ou melhor, no capítulo de número 3, a gente já comentou alguma coisa a respeito deles firmes, os seus companheiros firmes, diante daquela imagem que deveria ser adorada por todo mundo. Então você imagina uma multidão enorme, né? Todo mundo ali em pé diante daquela imagem, e os instrumentos seriam tocados. E quando os instrumentos fossem tocados, todo mundo, eu vou ficar aqui do lado para você poder ver, tinha que fazer assim, ó, diante da imagem. Imagina aquela multidão imensa, e os instrumentos são tocados, e todo mundo se curva perante a imagem. Mas tem 3 jovenzinhos ali que ficam em pé, que permanecem firmes, eretos. Isso precisa ser muito corajoso. Isso precisa ter muita convicção no coração. Mas eles ficam. Sabe qual é o resultado? Eles vão para a fornalha ardente. E eles ainda dizem assim: olha, se Deus quiser que a gente viva, a gente vai viver. Mas se Deus quiser que a gente morra, nós vamos morrer. Mas nós não vamos nos curvar diante da imagem que Nabucodonosor mandou fazer. Isso é firmeza. Isso é coragem. Nos capítulos 2 e capítulo 4, nós lemos sobre Daniel dando conselhos para o rei Nabucodonosor. Numa hora que aquele homem supersticioso, pagão, que não conhecia a Deus, começa a precisar de conselhos, sabe para quem ele vai pedir? Para Daniel. E Daniel fala em nome do Senhor para ele, porque Daniel conhecia a Deus.
e sabia dizer o que Deus tinha na mente, Deus tinha no coração. No capítulo 5, lembra daquela história da mão que aparece e vai escrevendo na parede, e aí então Daniel é usado para confrontar o rei Beltesazar com os seus pecados, porque era um homem ímpio que não andava nos caminhos do Senhor. E no capítulo 6, é Daniel na cova dos leões, mais uma vez experimentando o poder de Deus na sua vida. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que esses jovens aqui tinham fibra moral, eles tinham caráter, eles tinham força interior, poder para permanecer firmes em meio a um mundo de pecado, em meio a um mundo hostil, resistência, confiança em Deus, capacidade para serem diferentes e para fazer diferença no mundo em que eles estavam. O povo que conhece o seu Deus é forte, é ativo, se esforça e faz proezas. Você quer ser uma pessoa assim? Daniel foi dado para que nós aprendamos a ser gente desse jeito. Gente que conhece a Deus e que, como resultado, é gente espiritualmente forte, e enfrenta as situações deste mundo com a força que vem do Senhor, que é a nossa luz. Terceiro, Daniel é um livro também que nos conta como conhecer a Deus. Então, para isso, há dois comportamentos bem simples na vida de Daniel, que são, na realidade, dois aspectos de uma coisa só, deste andar com Deus. Nós já falamos que no capítulo 2 encontramos Daniel e seus companheiros numa situação difícil. Suas vidas estavam em jogo diante do rei Nabucodonosor. Porque assim, Nabucodonosor, ele tinha tido um sonho. Ele queria saber a interpretação dos sonhos. E todos os sábios da Babilônia estavam enrolando com o rei. E o rei então mandou matar todo mundo. Porque ninguém estava conseguindo explicar para Nabucodonosor o que o sonho dele significava. Quando o chefe da guarda foi para matar Daniel e seus companheiros, ele perguntou: mas escuta, o que está acontecendo? E o chefe explicou para ele. Ele falou assim: então, por favor, peça para o rei dar um prazo para nós, porque nós vamos orar a Deus e Deus vai dar a resposta. Eu quero ler com vocês lá no capítulo 2, versículos 17 a 19. Está escrito assim: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão, de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Agora, vamos lá para o capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, numa outra situação, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Agora, lá no capítulo 9, depois a gente volta. Lá no capítulo 9, apenas veja o título do capítulo 9. O texto é bastante longo, então vamos ler só o título: a oração de Daniel pelo povo. E agora, dá uma olhada no capítulo 10. Daniel está orando no capítulo 10. Lá no capítulo 12, um anjo está falando com Daniel. Capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Você percebe o que eu estou querendo dizer? Lá no capítulo 2, quando Nabucodonosor quer mandar matar todo mundo, quando Nabucodonosor mandou matar todo mundo, Daniel fala assim: espere, por favor, eu e os meus companheiros vamos orar, nós vamos falar com Deus, para que Ele nos ajude a entender este grande mistério. E ele vai para casa e os seus companheiros se colocam a orar, e Deus atende a oração deles.
Depois, lá no capítulo 6, quando Daniel fica sabendo que está proibido orar, ele entra no seu quarto, como ele costumava fazer, 3 vezes por dia, e ele ora. Ele dá graças a Deus. Ele suplica ao Pai Celestial, como diz aqui o texto, como ele costumava fazer. No capítulo 9, é uma grande oração de Daniel. Então, no capítulo 10, ele está orando e jejuando faz 3 semanas. E depois de 3 semanas, aparece um anjo para ele e começa a dizer para ele: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a buscar, a orar, desculpem meus irmãos, foram ouvidas as tuas palavras. Por isso é que eu fui enviado, para dizer para você qual é o sentido da visão. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Daniel orava. Daniel não se cansava de orar, era um homem de oração, vivia uma vida de oração. Como eu disse para vocês, desde que ele era um jovenzinho, quando ele foi para a Babilônia, embora a sua cidade tivesse sido destruída, ele não abandonou a herança que ele recebera dos seus pais, a herança espiritual. E foi ali na Babilônia um jovem de oração. Quando eu disse para vocês que esse livro termina, Daniel tinha mais ou menos uns 86 anos de idade. E ele é um homem idoso que ora a vida inteira. Daniel foi um homem de oração. Mas a segunda coisa que ele fazia sempre, vamos dar uma olhada lá no capítulo 9, versículo 2. Capítulo 9, versículo 2 nos mostra como é que Daniel orava tanto, o segredo dessa vida de oração. Capítulo 9, versículo 2, ele diz assim: no primeiro ano do reinado, do seu reinado, isto é, do reinado de, deixa eu ver aqui o nome do rei que eu não me lembro, Dario. Capítulo 9, versículo 2 diz: no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as orações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele diz aqui: eu estava lendo o profeta Jeremias, e então eu entendi, pelo que o profeta Jeremias fala, que nós iríamos ficar, a cidade iria ficar destruída 70 anos. E aí, a partir do versículo 3, então, por causa daquilo que ele leu em Jeremias, ele começa a orar. E vem a resposta do Senhor para ele. Daniel está contando para nós que ele estava lendo os livros sagrados. E enquanto leu, percebeu que o tempo do cativeiro da Babilônia já estava chegando ao fim. Porque da parte de Deus, o profeta Jeremias havia falado disso. Lá no capítulo 25, versículo 11 de Jeremias, e lá no capítulo 29, versículo 10 de Jeremias, é onde isso está escrito. E foi ali que Daniel leu. E com base naquilo que Deus prometeu, Daniel começou então a orar ao Senhor e dizer: Senhor, tu disseste que o tempo ia ser este. E Senhor, o tempo está chegando ao fim. Está quase na hora da gente voltar para Jerusalém. E ele começa a orar. Meus irmãos, Daniel não tinha a Bíblia inteira como nós temos. Mas até onde ele tinha, ele lia. Eu disse para vocês que ele começou a sua vida aqui na Babilônia com mais ou menos uns 14. Aqui, quando ele está lendo, ele tem mais ou menos uns 82 anos. E sabe o que ele está fazendo? Lendo a sua velha Bíblia. E quanto mais ele lê a Bíblia, mais ele entende aquilo que Deus está fazendo. Mais ele cresce espiritualmente. E mais ele continua a viver de acordo com a palavra de Deus. Ele lia, meditava, confiava, orava e vivia de acordo com a Bíblia. É por isso que Daniel também nos ensina como conhecer a Deus. Porque o conhecimento de Deus, que pode ser chamado verdadeiro, é o conhecimento de Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Então, primeiro, Daniel nos ensina quem é Deus. Segundo, ele nos ensina o que acontece quando alguém conhece a Deus, é forte e ativo. Terceiro, ele nos ensina como conhecer a Deus. Mas tem uma última coisa que esse livro nos ensina, que eu gostaria de destacar. Ele nos ensina qual é a recompensa de se buscar a Deus, de se conhecer a Deus, de se andar com Deus, na vida de agora e na eternidade. Daniel e seus companheiros, meus irmãos, experimentaram muitas coisas boas nesta vida.
eles foram testemunhas fiéis durante o mundo, foram usados por Deus, de acordo com seus dons espirituais. Vamos ver isso no capítulo 2. Tiveram suas orações ouvidas, mas eu quero destacar aquela que, a meu ver, é a maior de todas as recompensas espirituais que um crente pode ter neste mundo. Eu peço que você vá lá para o capítulo 10 agora, versículos 11 e 12, quando o Senhor está falando com Daniel. E eu quero que você preste atenção na maneira como o Senhor fala com Daniel. Ele diz assim: e ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, e te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Agora veja também os versículos 18 e 19, irmão. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Você percebeu o carinho como esse enviado de Deus fala com Daniel? Homem muito amado, desde o primeiro dia que você começou a orar, as tuas palavras foram ouvidas e eu fui enviado. Daniel, não tema, você é muito amado, seja forte. Irmãos, não tem nada melhor do que saber que Deus ama você. Ou como diz aquela música antiga, não tem nada melhor, não existe nada melhor que ser amigo de Deus. E Daniel ouviu isso do mensageiro do Senhor. E conforme nós vamos ver quando voltarmos a este capítulo, é o que Deus fala para cada um dos seus filhos: você é muito amado. Então tenha fé, tenha coragem. Saiba que quando você ora, desde o primeiro momento as suas orações estão chegando lá no trono de Deus. Ah, meus irmãos, outro dia alguém aqui falou assim para mim, eu perguntei mais ou menos assim: o que é que você tem lido? Essa pessoa me respondeu mais ou menos assim: ah, eu tenho orado tanto. Eu tenho orado tanto. Eu fiquei tão feliz, sabe por quê? Porque quando alguém me fala uma coisa dessa, para mim é sinal de que essa pessoa é amada de Deus. Porque Deus tem prazer na oração daqueles que nele creem. E porque Deus se revela para aqueles que o buscam. Não temas, Daniel, você é uma pessoa muito amada. Agora, eu quero falar da recompensa da vida futura. Lá no capítulo 12, versículos 2 e 3. Esse mesmo enviado que Deus está falando com Daniel e diz assim, a respeito do que vai acontecer no dia do juízo final: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uma melhor tradução aqui seria: os muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. A NVI diz assim: multidões que dormem no pó da terra ressuscitarão. Está falando sobre o dia da gloriosa volta de Jesus, em que os mortos sairão dos seus túmulos. E veja o que o texto diz: uns para a vida eterna, mas outros para horror e vergonha eternos. Estão errados aqueles que dizem que, quando uma pessoa morre, acabou. Não acabou não. Haverá um dia do juízo, o dia em que todos comparecerão perante Deus, e uns, então, entrarão para a eternidade bem-aventurada na presença do Senhor, e outros serão afastados para eternamente viver em um estado de alma de horror, de vergonha e de desprezo. Ora, meus irmãos, é por isso também que o mundo precisa conhecer o que diz esse livro, porque o dia do juízo final está se aproximando.
O dia da volta de Jesus está se aproximando. E não é sem motivo que Jesus veio e morreu na cruz. Ele veio para dar vida. E quem não acredita em Cristo, quem não recebe a Cristo, é esse o futuro que lhes está reservado. Uma eternidade sem Deus. Você consegue imaginar o que é isso? Viver eternamente longe do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. O profeta diz então que haverá essa grande ressurreição. Mas qual seria o futuro de Daniel? Qual seria a sua recompensa? Veja no capítulo 12, versículo 13. Deus diz assim para ele: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Segue nesse caminho de fé que você tem andado até hoje, de fidelidade. Segue esse caminho de santidade que você tem andado desde que você é um jovem. Segue neste teu andar com Deus. Ser fiel até a morte, é o que ele está dizendo, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ah, meus irmãos, Daniel viveu uma vida difícil, no meio de um mundo pecador, mas quando ele era bem idoso já, Deus fala assim para ele: Daniel, esse caminho que você tem seguido até hoje é o caminho que me agrada. Segue por esse caminho. E quando chegar o dia em que todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para horror e vergonha eternos, você vai ressuscitar também, mas para receber a tua herança no meio do povo de Deus, a tua recompensa. Irmãos, esse livro é maravilhoso. Primeiro, por causa da natureza desse livro. Esse livro é a palavra de Deus. É Deus falando conosco, dada a nós, para a nossa salvação, para a nossa santificação. Segundo, por causa do conteúdo desse livro, ele nos revela Deus, nos mostra quem Deus é, e nos ensina a conhecer a Deus e a crescer neste conhecimento por meio da fé em Jesus. Também ele é precioso porque ele nos ensina como conhecer a Deus, que é através da comunhão pela oração e pela meditação nas Escrituras. Veja, Daniel não viveu num tempo que o povo de Deus podia cantar. Não é que não podia cantar, não estava proibido, mas não tinha força para cantar. De tanto sofrimento que eles estavam passando. Mas no meio daquele sofrimento todos, essas pessoas aqui invocavam o nome do Senhor. E esse livro também é importante, porque ele nos fala das recompensas que terão na eternidade aqueles que andaram com Deus neste mundo. E também nos mostra o que vai acontecer com aqueles que não buscam a Deus. Vamos fazer algumas aplicações? Você conhece a Deus por meio de Jesus Cristo? Porque sem Jesus não tem como alguém chegar-se a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer conhecer o Deus de Daniel, você precisa se aproximar dele por meio de Jesus Cristo, fora do qual não há salvação. Você conhece a Jesus Cristo? Quero dizer, você anda com ele, você ouve a voz de Jesus a falar ao seu coração, você ouve a palavra de Jesus. É a coisa mais importante que um ser humano pode experimentar neste mundo. Você precisa conhecer mais a Deus. Precisa andar mais com Ele. Você quer ser usado por Deus, como Daniel foi? Ou antes, você quer trabalhar junto com Deus, como diria o apóstolo Paulo, para que outros sejam conduzidos à justiça por teu intermédio? Você quer essas coisas para a sua vida? Então, eu quero convidar você a mergulhar nesse livro. Medite nesse livro maravilhoso. Ouça Deus falando com você
pelas páginas dessa história. A palavra de Deus é um livro vivo, poderoso, transformador. Medite nas Escrituras Sagradas, especialmente nesse livro que vamos agora brincar. Enquanto brincamos, crescemos em santificação. Leia Daniel, pense no que ele fala, leia muitas vezes. Traga outras pessoas à igreja para ouvir a palavra de Deus, para ser você um instrumento de Deus, a fim de que outros também ouçam a palavra do Senhor. E lembre-se de que há promessas, tanto para os que praticam o conhecimento de Deus, como para aqueles que levam outros a conhecer. Pois, como diz Daniel, aqueles que muitos conduzirem à justiça brilharão como as estrelas do céu no reino do seu Pai. Brilharão para sempre e eternamente como as estrelas do firmamento. Vamos orar, meus irmãos? Ó Pai Celestial, nós queremos agradecer ao Senhor por este precioso livro que temos diante de nós, a Bíblia Sagrada, que nos revela o Senhor, a tua glória, a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo. Agradecemos ao Senhor por este livro que revelou o Senhor para nós e pelo meio do qual nós viemos a fé em Jesus. Ó Senhor, nós queremos conhecer cada dia mais este livro, mas não apenas no seu conteúdo gramatical ou textual, Senhor. Queremos conhecer o Senhor através dele. Por isso nós pedimos a Ti, e o Senhor, pela Tua graça, abrir os nossos olhos para que nós pudéssemos crer em Jesus, conheçamos o Senhor cada vez mais e creiamos cada vez mais e prossigamos no conhecimento do Senhor. E que assim, para esses homens aqui a respeito de quem falamos, que por conhecerem o Senhor foram homens fortes na sua vida contigo, na sua vida de oração, no seu testemunho, assim também, Pai, o poder do Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e sejamos instrumentos do Senhor para que outros sejam conduzidos aos Teus pés. Pai, estamos nos preparando para aquele dia em que vamos estar reunidos aqui, brincando, Senhor, tendo comunhão, mas nós queremos aproveitar para fazer algo muito além disso, conhecer mais a Tua palavra e não estar preparados apenas para o dia 14 de agosto, estarmos preparados para o dia da volta de Jesus. Ó Senhor, que cada um de nós, naquele dia, possa levantar-se dentre os mortos para receber a recompensa da vida eterna pela fé em Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos cantar um hino ao nosso Deus. É o hino de número 131.
comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo sejam com vocês, meus irmãos, e com todo o povo do Senhor, hoje e para sempre. Amém.